Olá, turma! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Você estudou no Caderno 1 que a maior parte da população brasileira vive em cidades. De acordo com dados do Censo Demográfico, IBGE, no ano de 2010, cerca de 83% das pessoas no Brasil vivem em áreas urbanas. Porém, as cidades apresentam muitas diferenças entre si, começando pela sua localização, pelo tamanho de sua área, pelas trocas que realizam com a área rural, pelo tipo de serviço que oferecem e pelo grau de atração que exerce sobre outras cidades no país. Por exemplo, algumas áreas urbanas são mais comerciais, outras oferecem uma quantidade diversa de indústrias ou apresentam uma atividade turística muito forte. O conjunto de cidades e as relações que se estabelecem entre elas compõem a rede urbana, que representa as diversas cidades que compõem um país. Ela determina um sistema integrado de cidades que, por sua vez, apresentam as diferenças entre o tamanho e a quantidade de habitantes de determinado local, além de apresentar a influência de uma sobre a outra. Esse grau de influência que as cidades exercem sobre a vida e a dinâmica das demais é chamada de hierarquia urbana. É um modelo hierárquico entre as cidades e está dividido em diferentes níveis. As cidades médias influenciam as pequenas. Essas relações criam uma cadeia que, consequentemente, resultam na rede urbana. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a hierarquia urbana está dividida em 5 grupos. Nós vamos ter centros locais, centros de zona, centros sub-regionais, capitais regionais e metrópoles. Dessa forma, as cidades estão organizadas de forma interdependente, ou seja, umas dependem das outras em menor ou maior grau. Agora vamos estudar sobre o grau de polarização, ou seja, o grau de influência que cada uma exerce sobre a vida e a dinâmica das demais. Vamos iniciar pelos centros locais. Incluem pequenas cidades que apresentam menos de 10 mil habitantes e exercem sua influência apenas na área rural de seu município. Por exemplo, temos Belo Vale, Capitólio e Divisópolis, localizados no estado de Minas Gerais. Já os centros de zona correspondem a médias cidades, que apresentam influência local, com população entre 10 mil e 45 mil habitantes, como o município de Amparo, em São Paulo, Porto Seguro, na Bahia, e Vila Rica, em Minas Gerais. Observe que o número de habitantes é bem maior do que os centros locais. Os centros subregionais exercem menor influência que as capitais regionais, as quais apresentam mais complexidade na gestão e maior número de habitantes, como é o caso de Parintins, no Amazonas, Itajaí, em Santa Catarina e Bragança Paulista, em São Paulo. As capitais regionais exercem influência numa região nas pequenas e médias cidades do país, variando de 95 a 250 mil habitantes. Note que essa classificação leva em conta o número de habitantes e o nível de influência das cidades, como, por exemplo, Blumenau, em Santa Catarina. E, por último, temos as metrópoles, que são as cidades que ocupam o topo da hierarquia urbana em uma rede, por serem aquelas que influenciam diretamente a vida e a organização das demais, pelo fato de apresentarem melhores condições de infraestrutura e condições econômicas mais favoráveis. A população das metrópoles pode variar de 1,5 milhão a 200 milhões de habitantes. As metrópoles são subdivididas em Grande Metrópole Nacional, como São Paulo, Metrópole Nacional, Rio de Janeiro e Brasília, e metrópole como Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. Além de entender
como se estabelece a hierarquia urbana, é importante destacar as mudanças que ocorrem nos centros urbanos ao longo do tempo, os quais vão atraindo população de outras cidades e da zona rural, que vão em busca de trabalho, do comércio e de diversos serviços. As consequências disso é o aumento populacional e existe uma tendência de verticalização, que é a construção de edifícios com diversos pavimentos, possibilitando a criação de solo urbano, já que numa mesma área do terreno, a sobreposição de pavimentos permite a multiplicação das unidades construídas. Resumindo, os prédios vão substituindo casas. Bairros que antes eram apenas residenciais vão adquirindo novas formas com a construção de prédios, que com isso atraem lojas diversas e shopping centers. Observe na imagem a seguir que em 1952, a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, havia apenas residência, poucos prédios. Você percebe que quase não tem prédio, né? Mas já nos dias de hoje, essa avenida, ela é toda cheia de prédio. Você quase não vê mais casa. A maioria das casas foram substituídas por edifícios. E assim, turma, chegou ao fim a nossa aula de hoje. Até a próxima, um grande abraço.